Está de volta com a Manhã da Piedade nesta terça-feira. Nós conversaríamos agora com o Dr. Sérgio Lages. Tivemos um pequeno problema na comunicação com ele mais uma vez e infelizmente não será possível o nosso bate-papo. Tecnologia tem dessas coisas, né, gente? Nos ajuda muito, tem nos ajudado desde a volta do Manhã da Piedade, mas às vezes não funciona, né? Uma entrevista que seria muito importante, mas a gente vai trazer ainda para vocês essas informações de pessoas, de mortes, aliás, né? Que tem aumentado o número de mortes devido ao medo das pessoas de procurarem atendimento, mortes por doenças cardiovasculares. O crescimento, para vocês terem uma ideia, é de 31,82% no índice dessas mortes por doenças, incluindo aí AVC, que é acidente vascular cerebral, infarto e também enfermidades inespecíficas, viu, gente? São 23.342 mortes por doenças cardíacas dentro de casa este ano. Já em 2019, já no ano passado, neste mesmo período, foram 17.607 mortes. Mas a gente tenta novamente, com certeza, contato com o Dr. Sérgio futuramente para a gente falar desse assunto, sobre este tema aqui no programa. Porque agora, que tal revermos uma história muito especial da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que fica na cidade de Pedro Leopoldo, aqui na região metropolitana. Lembrando a você que as imagens foram gravadas antes da pandemia, por isso tanto o repórter quanto os entrevistados estão sem máscara. Então, vamos rever essa bonita história. A paróquia foi instalada em 1929 e a história dela se confunde com a história da criação e do desenvolvimento do município de Pedro Leopoldo. E quem vai contar um pouco mais para a gente sobre essa história é o pároco, padre Antônio Luzia Ferreira. Sim. Padre, gostaria de saber, a história da paróquia se confunde com o surgimento da cidade, né? Sim, confunde. A verdade é que já acontecia esse caminho, por assim dizer, da construção pela Igreja Antiga. Desde 1909 já existia uma capela, em 1909 já tinha essa capela constituída e já se começava com as orações. O São Otônio Alves, que era uma pessoa, um leigo, que também já coordenava, dava as orações, terços e etc. E aí depois a paróquia de Matozinhos começou também a atender. E aí foi surgindo a cidade, foi criada a paróquia em 1929, mas na verdade realmente a paróquia e a cidade crescem, por assim dizer, juntos, né? E esse desenvolvimento se refletiu na própria construção. Sim, nos anos 40 então, viu que a capelinha era pequena, então se fez, por assim, a ampliação, na verdade, foi a construção de uma igreja nova, que ficou praticamente o tamanho pequeno, original, ficou na parte de trás da igreja e se ampliou para a parte da frente, fez a torre, mas o acabamento correu todos os anos 40, até chegar nos anos 50, até nos anos 50 que foi terminada, acabada completamente a igreja. Nós temos, como nossa paróquia, nós temos 8 comunidades, mais 8 comunidades, e temos também uma comunidade de vida, né? Uma comunidade, um grupo de oração que virou uma comunidade de vida, que nós também, a paróquia, atende, né? Também como parte dela, né? Essa comunidade de vida. E a devoção à Nossa Senhora da Conceição é intensa? Bem participada, a missa, a novena, nós temos todo dia 8, temos, né, a memória da novena perpétua, dia 8, então a missa, uma adoração até um pouco antes da missa, logo a missa, temos inclusive as orações, é uma devoção realmente. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse povo, sobre essa história Sim. de tantos anos. Eu pertenço a essa paróquia desde que nasci. Aqui eu batizei, aqui eu fiz a minha primeira Eucaristia, casei nesta paróquia e batizei meus filhos, meus netos, e há uns 30 anos atrás fui chamada para ser catequista a convite de Padre Sinfrônio, que nesta época era o pároco desta paróquia. E desde então
que é muito bom ser catequista, porque nós temos o apoio do nosso querido Padre Antônio Luzia e de toda a nossa comunidade. Eles nos apoiam muito nesse trabalho de ser catequista. Eu não poderia deixar de falar sobre a missa das crianças, que é celebrada aos domingos, às 9h30 da manhã, especialmente para as crianças de nossa paróquia, porque a missa é uma continuidade da catequese. Durante a semana eu estou preparando missa e aquela confusão toda, sempre trabalhando em função da igreja. Eu acho que isso aí nos dá uma força muito grande para a gente entender que os desígnios de Deus são muito bons para a vida da gente. Eu acho que a minha vida sem a igreja eu acho que não seria realizada. O trabalho da Fazenda Renascer, nós fazemos o trabalho lá da espiritualidade, né? Então, como os meninos chegam lá muito atrofiados, né, totalmente afastados de Deus, aí então a gente levamos para lá a oficina de oração e vida. É um trabalho que tem dado muitos frutos, eles chegam e logo eles já estão assim, conhecendo a Deus, resgatando a autoestima, né? E geralmente quando eles estão terminando as oficinas, eles já estão acolhendo os irmãos que chegam. Então ele já passa a ser, a gente fala o sombra, né? Que aí eles acolhem aqueles que chegam atrofiados, cheios de problemas. Aí aqueles que já estão amadurecidos, que já conhecem esse Deus, eles resgatam eles, ajudam eles a resgatar a dignidade também e a levá-los a conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos em nossa vida, né? Então esse trabalho tem dado muito frutos mesmo e é um trabalho que a gente faz lá com muito amor e muito carinho. E fazemos também a celebração da palavra todas as quartas-feiras. A gente leva a Eucaristia para eles, né? Eles têm uma participação muito ativa também. Tem a turma do coral, do violão. Bom, esse trabalho existe há 1 ano e 9 meses. Foi em parceria com a Igreja Católica, né, a Arquidiocese de Belo Horizonte, foi à APAI e pediu o material humano para vir trabalhar. Aí a APAI nos orientou e nos conduziu para cá. Aí a gente fez eu fiz 3 dias de curso e a gente começou a trabalhar. Primeiros 3 meses a gente foi aprendendo a fazer o texto, que é um trabalho manual, é completamente artesanal e assim vem funcionando. São 18 funcionários comigo e nós trabalhamos, por exemplo, são 2 turmas. A turma da manhã com 9 jovens e a turma da tarde com 8 jovens. É muito gratificante, é extremamente gratificante. Eu já falo que somos uma família. Eu já conheço reações, olhares, jeito, trejeitos. Então a gente já é uma grande família mesmo. Um pouco mais, então, dessa bonita paróquia, né? Nossa Senhora da Conceição, que fica na cidade de Pedro Leopoldo, bem pertinho aqui da gente, na região metropolitana. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, porque no próximo bloco tem a reflexão sobre o Evangelho do Dia e também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Eu volto já.